Pessoal, eu voltei para a gente falar de saúde. Incontinência urinária é a perda involuntária da urina. De uma forma simples, é qualquer gota de xixi que saia sem que a pessoa queira. O problema pode ocorrer em qualquer idade, porém, é mais comum em mulheres e idosos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária afeta mais de 10 milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de 5% da população. Para conversar com a gente sobre esse assunto, estou recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal de Picos, o médico urologista, o doutor Edival Oliveira. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, agradecer a Cidade Verde aí por essa oportunidade, e a você, Clécio, pelo convite, de poder estar falando de um tema muito importante. Já começa a nossa conversa perguntando para o senhor, o que é que faz alguém, doutor, ter essa incontinência urinária? O que é que faz alguém perder xixi, não conseguir controlar esse xixi? Olha, é uma doença de sintomatologia múltipla e de sinais múltiplos. Então, são muitas as alterações orgânicas, psicológicas e neurológicas que causam incontinência urinária. Incontinência urinária, como você falou, é a perda urinária. Essa perda urinária ela tem vários tamanhos. Pode ser pequena, pode ser média, e pode ser de grande volume. E assim como o homem é trino, tem espírito, alma e corpo, é uma doença trina também, porque ela é social, ela é psíquica e ela é somática. E ela traz um problema social sério para as mulheres, principalmente, que são o principal alvo dessa incontinência, dessa perda involuntária de urina, vamos dizer, sem a mulher querer, né? É mais comum ao sexo feminino do que ao sexo masculino. E as causas são múltiplas. Uma das principais causas da incontinência urinária, que hoje está diminuindo, eram os partos normais que se faziam antigamente. Antigamente tinha-se a violência obstétrica. Não é aquela violência provocada porque o médico quer, mas até pela capacidade técnica, pela falta de instrumentação, de exame, de tudo. As mulheres faziam partos aí difíceis e aquilo causava ruptura perineal, ou seja, alteração do períneo. O períneo é essa musculatura que tem, que é uma musculatura esquecida por todos, tanto homem como mulher, ninguém se lembra do períneo. Você só se lembra dele quando vai defecar ou quando vai urinar. Mas é uma musculatura esquecida, portanto, atividade física mínima. Não é? Hoje não, as mulheres estão praticando esporte, fazendo atividade física, fazem esporte nas suas diversas modalidades e essa musculatura está sendo fortalecida. Essa musculatura enfraquecida é o que faz... É uma das causas da queda da bexiga ou da falta de estruturação de suporte da uretra. Então você pode perder urina por vários motivos. Você pode perder urina. Tudo reflete em cima da bexiga. A bexiga tem duas funções: armazenamento e eliminação de urina. Mas o que causa problema na bexiga é o fator primordial. Por exemplo, pode ser neurológico, ou seja, a bexiga é dominada e comandada pelo sistema nervoso, principalmente pelo sistema nervoso periférico. Se há um distúrbio nesse sistema nervoso, ou a bexiga ela fica preguiçosa ou hiperativa demais. Na preguiçosa ela enche demais, perde para o transbordamento. Na hiperativa, quando a urina começa a chegar, ela já começa a expulsar a urina. Então, uma das causas disso é o períneo fraco. Digamos assim, a lesão perineal que causa justamente desestruturação dessa musculatura. Cai a bexiga, cai a uretra, e aí qualquer coisa que altere a pressão abdominal leva a perda urinária. Estou falando mais da mulher porque isso é comum, muito comum na mulher, mais difícil no homem. O homem é mais por alterações, por lesões, né? Às vezes, por exemplo, na academia, alguém levanta um peso demais em excesso e às vezes pode ter ali um gotejamento, essa perda da urina também pode ser associada a isso, doutor? Pode. Na realidade, a bexiga perde, na sua maioria das vezes, urina involuntariamente por causa do aumento da pressão abdominal. Aí tem vários motivos por que a pressão abdominal aumenta: tosse, espirro, levantamento de um peso, obesidade. Tudo isso aumenta a pressão abdominal. Então, dependendo dessa disfunção que existe ali no períneo e na bexiga, aí ela pode perder a urina com mais facilidade ou não.
Como é que eu posso tratar, doutor? Eu percebi que eu estou tendo esse probleminha, seja homem ou mulher. Como é que eu posso fazer esse tratamento? Tem cura? Tem como reverter? O senhor falou a respeito de atividade física, não é algo tão simples as pessoas fazerem a prática de atividade física para fortalecer essa musculatura. Primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico clínico, né? Qual é o motivo, por exemplo? É muito comum isso aí. Hoje, 15% das mulheres acima de 30 anos têm incontinência urinária. Acima de 50 anos já vai para 30%. E acima de 70 anos já vai para 50% de perda urinária involuntária. Bom, aí você tem que fazer. Mulher, uma das causas importantes aí é menopausa e constipação em mulher. Falta de hormônio estradiol, é um hormônio interessante na musculatura e um hormônio interessante na lubrificação da via urinária. A via urinária, quando a paciente produz estradiol suficiente, principalmente a parte uretral tem uma cola que colaba essa uretra, que reforça esse esfíncter que segura a urina, certo? Então, uma das causas, distúrbios de hormônio. Outra causa, que é a causa social e comportamento, fumo, bebida alcoólica. Deixar de fumar. Deixar de fumar é uma das causas, né? Atividade física é importante para o fortalecimento dessa musculatura que é esquecida naturalmente, ninguém lembra dela. Você não fica lembrando, pô, tem que fazer uma contração. Né? Tem um exercício de Kegel, que a gente chama, que é aquele exercício que você faz na musculatura, contraindo o ânus, que é uma das coisas que você recomenda nesse paciente. Então, primeiro você faz um diagnóstico clínico, né? Faz um exame, bota o paciente em posição de litotomia, aquela posição ginecológica, vê se bexiga está baixa, se uretra está baixa, se reto está baixo, se tem expulsão da cúpula vaginal, às vezes a cúpula vaginal está saindo pela entrada da vagina, chama bola vaginal, ou a própria bexiga. Então a gente tem que ver esse períneo, se tem ruptura perineal, se está tudo frouxo, o ânus está hipotônico, você vai tocar o ânus, você vê que o ânus não tem força nenhuma, nem contração. Ali provavelmente o elevador do ânus está lesado ali, foi lesado em cirurgias, essas coisas. Eu estou falando mais de mulher porque isso acontece com mulher, mas pode acontecer em homem. Só que o homem é mais iatrogênico, é após cirurgia, é após trauma, não é? Ou uma doença crônica aí, cerebral, como o Parkinson, como o Alzheimer, ou um AVC que ele teve, aí que mexe com o sistema regulador da via urinária. Agora há pouco o senhor falava para a gente da parcela da população, e aqui a gente fala da população feminina, jovem, com esse tipo de problema, e que chega a ser uma situação constrangedora, não é, doutor? Você imagine a mulher estar num local público, em algum local com outras pessoas, e de repente percebe que a roupa, a peça está molhada, às vezes, de xixi. De uma certa forma, gera também esse constrangimento e que precisa ser tratado. Né? Verdade, isso é uma doença social. A mulher passa a ser antissocial quando ela começa a perder a urina sem querer. Por quê? Porque se ela não pode ir para nenhum aniversário, para nenhuma festa, não pode às vezes fazer uma viagem mais longa, porque qualquer coisa ela fica encharcada de urina, molha a calcinha, tem que usar um forro, uma coisa. E isso vai tirando a sociabilidade dela. Então é uma doença social. Por isso que eu disse, é uma doença trina, ela é social, psicológica e somática. Hoje no SUS, doutor, dá para fazer esse tratamento de graça? Quem está acompanhando, por exemplo, o Jornal de Picos, não sei, numa unidade básica de saúde, num hospital público, consulta com um urologista, a gente encontra com um especialista, às vezes ali na UBS do bairro. O tratamento, o acompanhamento, dá para fazer de forma gratuita no SUS? Eu acho que é uma informação importante para quem está em casa agora acompanhando o Jornal de Picos. Olha, o SUS é interessante. O SUS tem uma porta de entrada na maioria das patologias, mas nem tem a porta do meio, nem a porta de saída. Ou seja, nem tem aquela parte de diagnósticos, de exames, que é a parte que eu chamo do meio, e nem tem a porta de saída do fundo, que é a porta de tratamento. O que é que eu vou fazer? Medicamentoso o tratamento? Porque o tratamento pode ser medicamentoso, pode ser comportamental, fisioterapia, estimulação perineal, eletroestimulação, exercício de Kegel, que é esse que eu falei, que é contração, se ficar ali, faz 6, 7 vezes por dia contração da musculatura perineal, não é? Atividade física, você não tem, né? Assim, hoje tem as academias públicas aí que melhorou muito, mas às vezes você não tem um orientador ali para ficar, um educador físico para ficar orientando. Então você tinha me falado sobre diagnóstico, então o diagnóstico é caro. Tem um diagnóstico físico, que é isso aí que você vê, faz o exame ginecológico,
Mas aí você tem que fazer, às vezes, uma cistoscopia, que é um exame que entra pela uretra, e você filma toda a uretra e a bexiga. Urodinâmica, que é um exame que você vê como é que a bexiga está funcionando, é um exame fisiológico, você vê, né, apenas as imagens e como é que se comporta essa bexiga. Você tem ultrassom, hoje a rede pública já tem isso aí. Aí tem os exames, né, marcadores, estradiol, estriol, progesterona, testosterona masculina, que é importante, que a mulher também precisa da testosterona para poder criar musculatura, sabe? Porque a testosterona é o estimulador da musculatura, tanto no homem como na mulher, além da atividade sexual, da parte sexual, né? A parte de prazer, a parte de orgasmo. Os dois sexos se satisfazem do ponto de vista sexual às custas da testosterona. Então você tem que ver tudo isso. E todos esses exames, essa parafernália de exame, urodinâmica é caro. Né? Uma cistoscopia é um exame caro. E não tem aí, dificilmente você vê isso na rede pública, principalmente nas regiões interioranas. Infelizmente, né, doutor? Infelizmente nós não temos isso aí. Conversamos com o médico urologista, o doutor Edival Oliveira, trazendo informações para a gente sobre incontinência urinária. Doutor, queria agradecer a entrevista do senhor. Eu agradeço o convite, dizer que eu estou feliz por isso, né? Poder passar essas informações básicas, né? Que a gente fosse falar de incontinência urinária, né? Que são, você disse que são vários, só para fechar, são vários tipos de incontinência. Incontinência urinária de esforço. Aí aquela coisa, né? Dependendo do tipo de deficiência muscular e bexiga, você vai, dependendo dos esforços, pequeno, médio ou grande. Você tem a bexiga de urgência, que é aquela bexiga que quando começa a chegar a urina, já vai expulsando ela. E você tem a mista, que é a junção das duas. O cara perde urina, principalmente a mulher, porque bota força e ao mesmo tempo porque a bexiga começa a contrair antes do tempo. Certo? Então, essas informações básicas são de extrema importância, né? E que a gente fica feliz por poder passar essa informação para a população, especialmente da região e da grande região de Picos. Nós que agradecemos a disponibilidade. Estou à disposição. Maravilha. Para outros temas, né, urológico ou uroginecológico. E aqui nós ficamos à disposição. Maravilha, doutor. Ficamos felizes Obrigado pela sua pela disponibilidade. É assunto aqui para a tarde toda. Era assunto para a tarde toda. Queria agradecer mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde.